homem vive sua vida inteira sob o império de Satanás. E não há uma pessoa sequer que possa se libertar da influência de Satanás por si mesma. Todos vivem em um mundo imundo, em corrupção e vazio, sem o menor sentido ou valor. Vivem vidas despreocupadas para a carne, para a luxúria e para Satanás. Sua existência não possui o menor valor. Se não for purificado, o homem é da imundície. Se não for protegido e cuidado por Deus, ele ainda é cativo de Satanás. Se não for julgado e castigado, não terá meios de escapar da opressão da influência sombria de Satanás. O caráter corrupto que você demonstra e o comportamento desobediente que você vive são prova suficiente de que ainda está vivendo sob o império de Satanás. Se sua mente e seus pensamentos não foram purificados e seu caráter não foi julgado e castigado, todo o seu ser ainda é controlado pelo império de Satanás. Sua mente é controlada por Satanás. Seus pensamentos são manipulados por Satanás. E todo o seu ser é controlado pelas mãos de Satanás. Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do homem. Até que tudo em que as pessoas consigam pensar seja fama e ganho. Elas lutam por fama e ganho. Passam por dificuldades por fama e ganho. Suportam humilhação por fama e ganho. Sacrificam tudo o que têm por fama e ganho. E farão qualquer julgamento ou tomarão qualquer decisão para o bem de fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis. E elas não têm nem a força, nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente, sempre adiante com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai, e se torna cada vez mais perversa. Dessa forma, portanto, uma geração após a outra é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Amém. Quero comunicar minha experiência com as palavras de Deus. Ótimo. Fui eleita como líder da igreja há 1 ano. Eu sabia que esse cargo era a bondade e a elevação de Deus. Em silêncio, resolvi buscar a verdade e fazer bem o meu dever. Depois disso, ocupei-me com a obra da igreja. Quando tinha dificuldades, me apoiava em Deus e o buscava. Conversava com meus colegas e buscava a verdade para resolvê-las. Depois de pouco tempo, todos os aspectos da obra da igreja começaram a progredir. E agradeci a Deus por ter me guiado. Graças a Deus. Isso mesmo. Pouco depois, houve eleição para outra líder da igreja. Para minha surpresa, a escolhida foi a irmã Chia, que tinha trabalhado comigo anos antes. A irmã Chia era uma líder mais nova, e sua experiência era superficial. Quando trabalhamos juntas antes, eu ajudava a resolver dificuldades e problemas que ela encontrava. Senti que desta vez, no nosso trabalho juntas, eu seria mais capaz do que ela. Uma vez cheguei em casa e encontrei uma mensagem da irmã Chia para mim. Dizia que uma líder de grupo de uma igreja não fazia obra prática e precisava ser substituída. E outras questões práticas precisavam de solução. Ela queria que eu fosse lá ajudar. Eu pensei no assunto. Parecia que ela achava que eu era mais capaz do que ela. Já que ela me admirava tanto, eu tinha de fazer um bom trabalho e não me envergonhar. Quanto mais pensava, mais feliz eu ficava. Quando eu cheguei, vi que a irmã Chia tinha uma compreensão detalhada da obra e que sua comunhão era embasada e prática. Fiquei surpresa ao ver que ela havia progredido muito nos últimos anos. Pensei ser mais capaz do que ela e que precisaria guiá-la na obra. Mas parecia que ela não era menos competente. Fiquei muito insatisfeita. E parecia que ela ia tomar a liderança. Eu tinha de mostrar a todos do que eu era capaz. Eu não ousei relaxar 1 segundo, mas quebrei a cabeça pensando
em como deixar a minha comunhão melhor do que a dela. Como resultado, a minha comunhão ficou tão sem graça que nem eu gostei dela. Senti que perdi prestígio e fiquei muito para baixo. A partir de então, não consegui parar de competir com a irmã Xia. Uma vez no encontro, quando ela soube do estado de irmãos e irmãs, ela achou palavras de Deus e as juntou com experiência na comunhão. E eu vi todo mundo concordando enquanto ouvia. Alguns tomaram notas, outros disseram: agora temos uma senda a seguir. Eu senti tanto admiração quanto inveja. No que eu estava pensando? Vou correr e comunicar alguma coisa. Não importa o quê, não posso parecer inferior a ela. Mas quanto mais eu pensava, menos conseguia algo para comunicar. Comecei a me predispor contra a irmã Xia, pensando: você precisa comunicar tanto assim? Você já disse tudo o que tinha para dizer. Eu estou aqui como um vaso vazio, só para enfeitar. Não dá. Preciso comunicar, para recuperar o meu orgulho. Quando ela parou para tomar um gole de água, puxei meu banquinho para frente e comuniquei. Eu queria compartilhar algo bom, mas não conseguia. Minha comunhão foi uma bagunça. Quando vi que os irmãos me olhavam de jeito estranho, percebi que saí totalmente do assunto. Eu me senti muito desconfortável. Só queria enfiar a cabeça num buraco. Tinha feito papel de tola. Eu só queria me sair bem, mas acabei sendo ridícula. Eu me expus e todos me viram falhar. Lá dentro do meu coração eu comecei a culpar Deus por iluminar minha irmã e não a mim. E fiquei preocupada como os outros irmãos me veriam dali pra frente. Quanto mais me afundava nisso, mais chateada ficava. Queria fugir daquela situação. Não queria mais trabalhar com ela. Eu me lembro de um encontro em que duas irmãs não estavam muito bem. E não houve melhora depois da comunhão da irmã Xia. Não só não ajudei na comunhão, como pensei: agora verão que ela não sabe resolver problemas e não vão mais admirá-la e me menosprezar. Durante aquele tempo, tentava constantemente competir com a irmã Xia. E meu estado espiritual ficou cada vez mais sombrio. Eu não tinha luz quando comunicava as palavras de Deus. E quando via os irmãos enfrentando dificuldades ou problemas, não sabia resolvê-los. Comecei a dormir cedo demais toda noite. E tinha de me forçar para cumprir o meu dever. Meu sofrimento só aumentava. Só conseguia orar a Deus pedindo que Ele me salvasse. Li estas palavras de Deus no meu devocional um dia. Assim que disser respeito à posição, aparência ou reputação, o coração de todos salta em expectativa. E cada um de vocês sempre quer se destacar, ser famoso e reconhecido. Ninguém está disposto a ceder. Em vez disso, todos desejam disputar, mesmo que disputar seja vergonhoso e proibido na casa de Deus. No entanto, sem disputa, vocês ainda não estão satisfeitos. Quando vem alguém se destacar, vocês sentem inveja, ódio e acham injusto. Por que eu não posso me destacar? Porque é sempre aquela pessoa que pode se destacar e nunca é a minha vez. Então vocês sentem algum ressentimento. Vocês tentam reprimi-lo, mas não conseguem. Vocês oram a Deus e se sentem melhor por algum tempo. Mas tão logo se deparam com esse tipo de situação novamente, vocês não conseguem vencê-la. Isso não demonstra uma estatura imatura? Quando uma pessoa cai em tais estados, isso não é uma armadilha? É. Esses são os grilhões da natureza corrupta de Satanás que amarram os humanos. Que coisa, graças a Deus. Que coisa maravilhosa. É verdade. É verdade. As palavras de Deus revelaram o meu estado e foram direto ao meu coração. Por que vivia de forma tão difícil e cansativa? A causa era meu desejo de nome e status forte demais e o meu caráter arrogante. Eu me lembrei de quando comecei a cumprir esse dever. Quando tinha algum sucesso no meu trabalho e os irmãos me apreciavam, eu realmente me admirava e me considerava talentosa. Trabalhando com a irmã Xia e vendo-a se saindo melhor do que eu, fiquei invejosa, desagradável e competindo com ela. Quando não a superei,
Fiquei negativa, reclamei e dei vazão a meus sentimentos no dever. Quando ela não resolveu a questão daquelas irmãs, além de não ajudar com a comunhão, não fiz nada e me alegrei com seu fracasso. Eu queria vê-la passar vergonha. Aquilo era fazer meu dever? Como líder da igreja, eu fui responsável. E não pensei na obra da igreja, nem se os problemas dos irmãos tinham sido resolvidos. Eu só pensava em como poderia ficar acima dela. Fui egoísta, detestável e astuta. Nome e status estragaram meu cérebro. Eu estava disposta a ver os irmãos não resolverem problemas, a comprometer a obra da igreja, desde que eu protegesse minha reputação e status. Não estava cuspindo no prato em que comi? Não era digna de um dever tão importante. Era detestável e odiosa para Deus. Ao pensar isso, fui a Deus para orar e me arrepender, pedindo que Ele me guiasse para me livrar dos grilhões de nome e status. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Não faça as coisas sempre pelo seu bem. Nem considere sempre os interesses próprios. Não considere seu status, sua honra ou reputação. Não dê nenhuma consideração aos interesses das pessoas. Primeiro, você precisa considerar os interesses da casa de Deus e fazer disso sua primeira prioridade. Você deve ser atencioso para com a vontade de Deus. Comece por contemplar se você tem sido impuro ou não no cumprimento de seu dever. Se você fez ou não o melhor que pôde para ser leal, completar suas responsabilidades e deu tudo de si. E se você pensou de todo o coração ou não sobre seu dever e a obra da casa de Deus. Você precisa pensar nessas coisas. Considere-as com frequência e será fácil para você desempenhar bem o seu dever. Amém. 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 Que coisa maravilhosa. Ler essas palavras iluminou meu coração. Eu tinha uma senda. Se quisesse me livrar dos grilhões de nome e status, tinha de corrigir o meu coração. Amém. Tinha de manter a mente na comissão de Deus e levar em conta a vontade dele. E tinha de pensar em como cumprir bem o meu dever. Graças a Deus. Com coisas positivas enchendo meu coração, seria mais fácil abandonar as coisas negativas, como nome, status, vaidade e prestígio. Isso é mesmo. Percebi que os outros acharem que sou boa não significa que Deus me aprova. E se acharem que não sou nada, não significa que Deus não me salvará. Exatamente. O importante é a atitude perante Deus. E se consigo ou não praticar a verdade e cumprir o dever. Agradeci a iluminação, que me afastou das minhas buscas erradas. Não queria mais competir com a irmã Xia. Eu só queria cumprir o dever de uma criatura para satisfazer a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso mesmo. Daí em diante, orei conscientemente e pus o meu coração no dever. E nos encontros da igreja, ouvi a comunhão dos irmãos e irmãs com atenção. Quando descobri algumas questões, eu as ponderava seriamente. E achava palavras de Deus relevantes, combinando-as com minhas experiências para comunicar. Eu também aprendi com as qualidades da irmã Xia a compensar minhas fraquezas. Amém. Amém. Praticar assim me fez sentir mais tranquila. E meu estado melhorou muito. Senti gratidão a Deus do fundo do coração. Amém. 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 Graças a Deus. Mas o desejo de nome e status era tão profundo que na hora em que surgiu a situação certa, a minha natureza satânica reapareceu. Lembro que uma vez eu ia cuidar dos problemas de um grupo. Já estava de saída e a irmã Xia disse que os problemas daquele grupo eram meio complexos e que ela queria ir comigo. Ouvi-la dizer aquilo derrubou a onda de felicidade que eu surfava. Eu pensei, só você pode resolver as coisas? Tem de mostrar o que pode fazer, né? Por que disse isso na frente da nossa superior? Não está tentando me diminuir de propósito? Fiquei muito chateada na hora. Eu acabei indo sozinha, mas não pude superar a chateação. Fui resmungando tanto sobre a irmã Xia pelo caminho que nem consegui achar o local do encontro e tive que voltar. Eu estava tão para baixo que pensei, sou tão inútil assim? Nem sequer achei o local do encontro. O que nossa superior vai pensar? Eu me envergonhei feio dessa vez. Quando voltei e vi as outras irmãs, não quis falar com elas.
No dia seguinte, eu e a irmã Xia fomos à igreja separadas para implementar tarefas. E entrei noutra espiral emocional. Eu pensava... Não me importa quem você pensa que é. Vamos ver quem é melhor. Cheguei à igreja a todo vapor e fui direto implementar as tarefas. Comunicando e delegando tarefas. Pensei... Desta vez eu me esforcei bastante. Com certeza vai dar frutos. E eu vou sair na frente da irmã Xia. Numa reunião de colegas mais tarde, descobri que fui a que menos alcançou no dever. Eu nem tinha sonhado que aquilo podia acontecer. Perdi toda a esperança naquele momento. E senti que mesmo trabalhando muito, não superaria a irmã Xia. Durante aquele período, vendo a superior cuidando da irmã Xia quando ela voltava tarde, senti que estava abandonada. E tinha muita inveja dela. Quando a vi ser melhor do que eu em tudo, e quanto a superior a valorizava, senti que nunca mais teria meus dias de glória. Achei que ser líder de grupo seria melhor do que ser líder de igreja. Pelo menos os irmãos me admirariam e me apoiariam. Melhor ser um peixão num laguinho do que um peixinho numa lagoa. As minhas queixas transbordavam. Eu não queria estar naquele ambiente. E não via a hora de sair logo de lá. Meu estado se deteriorava mais e mais. Eu tinha inveja e ressentimento da irmã Xia. E sentia que não conseguia me destacar por causa dela. E também pensava... Se ela cometesse um erro no dever e fosse transferida, seria ótimo. Como eu vivia em luta por reputação e interesses pessoais, sem jamais refletir sobre mim, a disciplina de Deus logo veio sobre mim. Uma vez, organizei um encontro com outros líderes. Além de ninguém aparecer, um pneu furou na volta para casa. E não demorou muito para eu ter uma dor nas costas. Estava dolorida e inchada e era difícil de aguentar. Cheguei ao ponto de não conseguir cumprir meu dever. Então pensei nas palavras de Deus. A exigência feita a vocês hoje, trabalhar juntos em harmonia, é semelhante ao serviço que Jeová exigiu dos israelitas. Caso contrário, simplesmente parem de prestar serviço. Amém. Amém. Isso me assustou. Será que Deus queria me tirar a chance de cumprir meu dever? Depois li outra passagem das palavras de Deus. Quanto mais você lutar, mais trevas o cercarão. E mais inveja e ódio você sentirá. E seu desejo de obter apenas aumentará. Quanto mais forte seu desejo de obter, menor será sua capacidade de consegui-lo. E na medida em que você obtiver menos, seu ódio aumentará. Na medida em que seu ódio aumentar, você ficará também mais escuro por dentro e cumprirá pior o seu dever. Quanto pior for o cumprimento do seu dever, menos útil você será. Isso é um ciclo vicioso interconectado. Você não pode cumprir bem o seu dever em tal estado. Então, aos poucos, você será eliminado. Essas palavras severas me assustaram e eu tremi. Senti o caráter justo de Deus que não tolera ofensas. Amém. 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 Especialmente quando li estas palavras. Você não pode cumprir bem o seu dever em tal estado. Então, aos poucos, você será eliminado. Senti que eu estava em perigo iminente. Depois ouvi a irmã Xia dizer: a obra da igreja está indo ladeira abaixo em todos os sentidos. Ela estava tão preocupada que chorou. Me lembrei da nossa superior dissecando a essência do nosso fracasso em trabalhar bem juntas. Dizendo que isso interrompia e sabotava a obra de Deus. Não ousei continuar pensando nisso. Corri para diante de Deus em oração e busca. Eu sabia muito bem que buscar nome e status e ter inveja dos outros não batia com a vontade de Deus. Então, por que não conseguia parar de buscar essas coisas mais? É mesmo. Depois li outra passagem das palavras de Deus. Vamos ler juntos. Ótimo. Ótimo.
Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do homem, até que tudo em que as pessoas consigam pensar seja fama e ganho. Elas lutam por fama e ganho, passam por dificuldades por fama e ganho, suportam humilhação por fama e ganho, sacrificam tudo o que têm por fama e ganho, e farão qualquer julgamento ou tomarão qualquer decisão para o bem de fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis. E elas não têm nem a força, nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente, sempre adiante com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai, e se torna cada vez mais perversa. Dessa forma, portanto, uma geração após a outra é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Olhando agora para as ações de Satanás, seus motivos sinistros não são totalmente detestáveis? Talvez hoje vocês ainda não consigam discernir os motivos sinistros de Satanás por pensarem que não se pode viver sem fama e ganho. Vocês pensam que se as pessoas deixarem para trás a fama e o ganho, elas não serão mais capazes de ver o caminho adiante, não serão mais capazes de ver seus objetivos, que seu futuro se tornará escuro, turvo e sombrio. Amém. Amém. Eu consegui achar a raiz do problema nas revelações de Deus. Eu não conseguia parar de buscar reputação e status, porque fui educada na escola e influenciada pela sociedade desde pequena. Filosofias e falácias satânicas foram plantadas dentro do meu coração. Tipo cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Destaque-se dos demais e honre seus antepassados. Pode existir apenas um macho alfa. Um homem luta para subir, a água flui para baixo, e um homem deixa seu nome onde quer que passe, assim como um ganso deixa seu grito onde quer que voe. Considerei essas coisas como regras de vida e como objetivos de vida a buscar. É verdade. É mesmo. Fosse no mundo ou na casa de Deus, só buscava ser admirada pelos outros. Queria destaque em qualquer grupo em que eu estivesse, com todos à minha volta. Achava que era a única forma significativa de viver. Meu calibre nunca foi tão bom e eu também não era boa em nada especial. Mas não tolerava estar abaixo de outra pessoa. Quando alguém era melhor do que eu me irritava e não conseguia deixar de rivalizar e competir com essa pessoa. Eu tentava pensar num jeito de passar à frente. Se não conseguia, eu a odiava e invejava, culpando a todos menos a mim. Era horrível viver assim. Vi que buscar nome e status não é a senda certa. Isso mesmo. Quanto mais eu fazia isso, mais arrogante e mesquinha ficava. Eu fiquei mais egoísta e tóxica por natureza, sem semelhança humana. Então olhei para a irmã Shia. Ela era séria e consciente ao cumprir o dever. E sua comunhão tinha luz. Ela também resolvia as dificuldades práticas dos irmãos. Isso era bom para os outros e para a obra da igreja. Amém. Era algo maravilhoso e que podia confortar a Deus. Sim. Eu, ao contrário, era fútil e invejosa. E pensando que ela me roubava a cena, me tornei parcial com ela. Eu torcia para ela errar ao cumprir o dever e ser trocada. Vi o quanto eu era maliciosa lá no fundo. Deus espera ver mais pessoas buscando a verdade e considerando a vontade dele, capazes de cumprir o dever para satisfazê-lo. É É verdade. verdade. Mas no meu esforço, protegendo minha reputação e posição, eu não tolerava os irmãos que faziam isso. Eu era invejosa e não os tolerava. Isso não era ir contra Deus e se opor a Ele? Isso não era interromper a obra da casa de Deus? Em que eu era diferente de Satanás? E tem os oficiais do Partido Comunista, em grupos que brigam por reputação e posição. Nada os impede de derrubar oponentes, erradicar inimigos e oprimir o povo. Não dá para contar quantos males causaram, quantas pessoas mataram. É verdade, sim.
É verdade. No fim, eles só se arruinam e, ao morrer, vão pro inferno e são punidos. Então, por que eles acabam assim? Não é porque eles colocam reputação e status acima de tudo? Exatamente. É verdade. Olhando o meu comportamento, embora não fosse tão ruim, era igual ao deles. Eu vivia de acordo com filosofias e leis satânicas. O caráter que revelei era arrogante, convencido, egoísta, detestável, astuto e maligno. O que eu vivia era demoníaco, sem semelhança humana. Como não seria detestável e odioso para Deus? Ser disciplinada dessa forma era o caráter justo de Deus vindo sobre mim. E, além disso, a salvação dele para mim. Graças a Deus. Ao perceber isso, me prostrei diante de Deus em oração. Eu disse: ó Deus, não tenho buscado a verdade, só tenho buscado nome e status. Satanás brincou comigo e me corrompeu, não me sinto humana. Quando perdi reputação e status, não quis mais cumprir o meu dever e quase te traí. Deus, me arrependo diante de ti. Quero buscar a verdade, cooperar com minha irmã e estar firmada no dever para satisfazer-te. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disso, me abri para a irmã Chia. Dissequei as maneiras como lutei por nome e ganho e como tentei competir com ela. Também lhe pedi que ficasse de olho em mim e me ajudasse. Depois disso, pudemos cooperar em nossos deveres com mais facilidade. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes, ainda mostro o desejo de nome e ganho. Mas consigo ver que é o meu caráter satânico se mostrando. Penso na natureza e nas consequências de continuar assim. E então corro para orar a Deus e pôr os pensamentos em ordem. Ouço sinceramente minha irmã comunicar e aprendo com ela. Certo. Quando vejo que ela deixou algo passar na comunhão, contribuo na mesma hora. Nessas horas, penso em como comunicar claramente a verdade, para que todos se beneficiem dela. Amém. Todos sentem que esses tipos de encontros são muito edificantes. E eu ganho algo deles também. Sinto-me livre e tranquila no meu coração. Amém. Amém. Graças a Deus. É como dizem as palavras de Deus. Se você conseguir cumprir suas responsabilidades, executar seus deveres e obrigações, deixar de lado seus desejos egoístas, deixar de lado seus próprios motivos e intenções, ter consideração pela vontade de Deus e colocar em primeiro lugar os interesses de Deus e de sua casa, então, após experimentar isso por algum tempo, você sentirá que essa é uma boa maneira de viver. É viver franca e honestamente, sem ser uma pessoa baixa ou inútil. É viver justa e honradamente, em vez de ser mesquinho ou mau. Você achará que é assim que uma pessoa deve viver e agir. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É verdade. Graças a Deus. Eu agradeço muito pela maravilha que é viver pelas palavras de Deus. Amém. Amém. Eu consegui mudar um pouco. E foi totalmente por causa do julgamento, do castigo, do tratamento e da disciplina de Deus. Amém. Experimentei que o julgamento e o castigo de Deus são a salvação, que tudo é amor. Amém. Amém. Graças a Deus.